Então, agora a gente vai para a última parte de limites com a resolução de alguns exercícios. Exercício número 1. Investigue o limite quando x tende a 9 desta função, gráfica e numericamente. Bem, então, inicialmente, vamos construir uma tabela, tá? Determinando alguns valores para x. Então, vamos substituir os valores aqui da tabela atribuídos a x na função, tá? Só lembrando da condição de existência dessa função, né? Este denominador aqui tem uma raiz, ó. Primeiro que o denominador não pode ser zero, né? E o x que está aqui dentro, ele deverá ser maior ou igual a zero, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Primeiro eu vou dar um valor de x igual a zero, substituindo lá na função, né? Aqui e aqui, obtemos 3. Depois 3, 4,73, 6, 5,45, 9. Olha o que vai acontecer. Quando eu substituir por 9 aqui, eu vou chegar numa indeterminação, né? Isso porque o denominador ficará igual a zero e o numerador também ficará igual a zero. Então, isso aqui é indefinido. Quando x vale 12, 6,46. Então, a partir destes pontos aqui, nós já podemos construir o nosso gráfico, tá? Então, olhem aqui, ó, 0 com 3, né? 3 com 4,73, 6 com 5,45, o 9, quando x é 9, não está definido o f de x, então a bolinha aqui é aberta, tá? 12, temos 6,46. Então, desenhando a curva deste gráfico, ficamos com isto aqui, tá? Bem, então vamos dar sequência aqui no próximo slide. Observem que agora eu devo encontrar o limite desta função quando x tende a 9. Então, vamos lembrar que devemos aproximar os valores aqui de 9, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Então, quando nós fazemos isso, quando vamos aproximando os valores de 9 pela esquerda e pela direita, observamos que a função tende a 6, ó, ok? Então, para obter a evidência numérica, né, confirmar isso aqui, vamos aproximar os valores de f de x para x tendendo a 9, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, vamos voltar na construção lá da tabela. Então, aqui está a função, o gráfico, né? Vamos fazer os valores se aproximando de 9 aqui pela esquerda, ok? E pela direita. Então, eu vou colocar valores aqui nessa tabela menores do que 9 e na outra tabela maiores do que 9. Muito próximos de 9, tá? Porém, aqui menores e aqui maiores. E vamos ver o que vai acontecendo com os valores de f de x. Então, primeiro valor 8,9, substituindo aqui na função, obtemos 5,98329, ó. Fiz com 5 casas decimais, tá? Substituindo por 8,99, já querendo se aproximar mais do 9, né? Chegamos em 5,99833. Mais pertinho do 9 ainda, ó. 5,99983. Então, eu já vou vendo aqui, pelo comportamento da função, né, que o f de x tende a 6, ó, pela esquerda, certo? Tende a ficar muito próximo de 6, que nós já havíamos visto aqui graficamente. Agora, vamos olhar os valores pela direita, né? Então, vamos aproximar os valores de 9 pela direita agora. Valores muito próximos de 9, porém não iguais a 9, né? E maiores do que 9. Então, 9,1, obtemos 6,01662.
Substituindo o x por 9,01, obtemos 6,001666. Aqui também vocês estão observando que os valores de f de x se aproximam de 6, quando x tende a 9 pela direita, né? Então, tanto pela esquerda quanto pela direita, quando x tende a 9, certo? F de x tende a 6. Então, desta forma, o limite desta função, quando x tende a 9, é igual a 6. Número 2. Para a função f, cujo gráfico é dado, diga o valor do limite da função f de x, se existir, quando x tende a 2. Então, vamos olhar o gráfico aqui. Bem, é uma função em partes, né? Tá? Então, vamos olhar primeiro, graficamente, nós vamos tentar aproximar os valores de x pela esquerda e pela direita de 2, observando o que acontecerá com os valores de f de x, que vai acontecer aqui com o gráfico aumentado, tá? Para melhorar a nossa visualização. Então, primeiro nós vamos aproximar os valores de x pela esquerda, né? Aproximar de 2. Então, observem que quando nós aproximamos os valores de x a 2 pela esquerda, o que vai acontecendo aqui com os valores da função? Ó? Só você ir projetando aqui no eixo y, né? Ó, tô aproximando x de 2. Então, o que está acontecendo? O f de x está se aproximando de 1, tá? Muito bem. Agora, vamos fazer isso pela direita, né? Quando os valores se aproximam aqui pela direita. Então, vamos pegar um pontinho aqui, ó. Então, vamos pegar um valor de x aqui, tá? Então, aqui eu tenho um ponto na função, vai cair mais ou menos aqui, né? Vamos pegar um valor mais próximo aqui, ó, tendendo a 2, pela direita agora, ó. Verifiquem que quanto mais o x, né, se aproxima de 2 pela direita, mais próximo de 1 vão ficando os valores de f de x. Então, isso está acontecendo tanto pela esquerda quanto pela direita. Logo, o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 1. 3. Determine o limite infinito Determine o limite 3. Determine o limite infinito, né? Limite desta função quando x tende a menos 3 pela direita. Vamos ver o que vai acontecer com essa função. Então, aqui no denominador, nós temos que observar que o denominador deverá ser diferente de 0, por isso o x deverá ser diferente de menos 3. Bem, inicialmente, vamos construir o gráfico desta função, atribuindo valores para x, né? E substituindo esses valores aqui na função, calculando o f de x. Então, fazendo isso, foram escolhidos alguns valores de x, ó, menos 7, menos 6,5, menos 6, né? E assim vai. Nós vamos ter vários pontos aqui. Observem que quando x é menos 3, o que vai acontecer? Se eu substituir por menos 3, eu vou ficar com 0 no denominador, né? Então, não vai existir aqui este valor, tá? Continuando aqui a tabela, tá? Vamos colocar mais valores para x, obtendo mais valores para f de x. Então, agora, nós podemos construir o nosso gráfico, ó. Começa lá no menos 7, depois menos 6,5, menos 6 e vem vindo, ó. O que acontece aqui? Quando o x é menos 3, a função ela dá um salto, né? Ela vem para cá, ó. Ok? Então, nós podemos desenhar uma assíntota aqui que vai nos ajudar a desenhar a curva aqui deste gráfico. E aqui também, ó.
Porque os valores aqui vão ficar tendendo ao menos infinito aqui, ó, e aqui tendendo ao mais infinito, sem encostar nesta reta que é a reta x igual a menos 3, que é uma assíntota, tá? Ela ajuda aqui na construção do gráfico. Então, vamos ver, olha lá o nosso gráfico, né? Então, a curva, ela tende ao infinito, sem encostar aqui na assíntota, tá? E aqui ela vem lá do menos infinito, ó, ok? Bem, então, o que nós temos que fazer agora? Bem, vamos voltar aqui no gráfico, tá? Então, agora eu tenho que encontrar o limite da função quando o x tende a menos 3 pela direita. Então, eu vou aproximar os valores aqui de x a menos 3 pela direita e vou verificar o que é que vai acontecer nessa função aqui. Então, vamos ver. Olha lá. Quando x tende a menos 3 pela direita, observem que, vamos pegar primeiro esse ponto aqui, ó, ele vai cair em menos 1. Um ponto mais próximo de menos 3, ó, já vai cair aqui mais para baixo. Um ponto mais próximo ainda de menos 3, vai cair aqui bem mais para baixo. Então, os valores, apesar de serem negativos, eles vão ficando muito grandes, né? Ou seja, os valores absolutos aqui vão ficando muito grandes. Então, quando o x tende a menos 3 pela direita, esta função, o limite dela, será igual a menos infinito. 4. Calcule o limite desta função. Vejam que vocês têm um polinômio em cima e um polinômio embaixo. E é o quociente entre dois polinômios, né? Então, isso aqui é uma função racional, quando x tende a 3, tá? Observem que esta função, ela está indeterminada em x igual a 3. Por quê? Se nós substituirmos direto o x por 3 aqui, tá? Pensando em fazer a substituição direta para calcular o limite, vamos chegar em uma indeterminação, né? Então, eu não vou poder fazer pela substituição direta, não como está aqui, né? É necessário utilizar alguns cálculos algébricos aqui para a gente tentar fugir desta indeterminação. Bem, então o primeiro passo é uma transformação algébrica e cancelamento. Então, vamos lembrar. Quando eu tenho uma forma polinomial do segundo grau, eu posso escrever esta forma polinomial na forma fatorada, que está aqui, ó, a vezes x menos uma das raízes, que eu vou chamar de x1, isso aqui tudo vezes x menos a outra raiz, que eu vou chamar de x2. Então, isso aqui seria a forma fatorada desta função polinomial aqui do segundo grau, tá? Muito bem. Então, nós precisamos escrever este numerador e depois este denominador na forma fatorada. Para isso, o primeiro passo é encontrar as raízes da equação do segundo grau. Vamos fazer primeiro aqui no numerador. Então, vamos lembrar que a gente pode calcular essas raízes, claro, utilizando aquela famosa fórmula de Bhaskara. Mas a gente também pode calcular essas raízes por soma e produto, tá? Então, só para lembrar, a soma, ela é dada por menos b sobre a. Então, são dois números que somados resultam em menos b sobre a. Observem que o a aqui vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 3, comparando aqui com a forma polinomial do segundo grau, tá? Bem, então, se a soma tem que ser menos b sobre a, substituindo aqui o b por menos 4, e fazendo a regra de sinal com esse menos, nós vamos ter menos
menos 4 sobre 1. Por isso que a soma dos dois números dará 4. E o produto, ele é dado por C sobre A, tá? Então, 3, porque o A vale 1. Então, temos que pensar aqui em dois números que multiplicados resultem em 3 e, ao mesmo tempo, somados resultem em 4, tá? Então, é fácil perceber que esses números são 1 e 3. Então, fecha aqui o produto, 1 vezes 3, 3, e fecha aqui a soma, 1 mais 3, 4. Bem, agora que eu já tenho as raízes, eu posso colocar nessa forma fatorada aqui, ó, e eu sei também que o A vale 1, tá? Então, o numerador, que é x ao quadrado menos 4x mais 3 na forma polinomial, ficará assim, ó, x menos a raiz 1 vezes x menos a outra raiz, que é 3, tá? Vamos deixar aqui por enquanto e vamos lá para o denominador agora. Vamos fazer a mesma coisa, escrever na forma fatorada. Então, vamos usar soma e produto de novo. Dois números que somados resultam em menos 1, porque a fórmula é menos b sobre a, e o produto entre eles resulta em c sobre a, ó, menos 12. Então, esses números serão menos 4 e 3. Logo, esta forma polinomial que está lá no denominador ficará agora escrita assim, ó, x mais 4 vezes x menos 3. Por que aqui ficou mais 4? Observem que na forma fatorada nós temos x menos x1. E o nosso x1 foi utilizado para ele o valor de menos 4. Então, esse menos com esse menos resultou em mais, tá? Bem, então vamos voltar aqui e vamos reescrever este numerador na forma fatorada e vamos reescrever este denominador também na forma fatorada. Então, aqui a gente já percebe que será possível fazer o cancelamento desses dois termos aqui, ó. Ok? Então, com isso, a gente vai fugir desta indeterminação e vai conseguir aplicar a substituição direta aqui, ó, tá? Então, passo 2 agora, ó, substituição, o cálculo pela continuidade. Nós fugimos desta indeterminação. Então, aqui está o limite, na forma polinomial, aqui, tá? Em cima e embaixo, x tendendo a 3. Sabemos que isso aqui é a mesma coisa que o limite de x tendendo a 3 disso aqui, ó, já simplificado. X menos 1 sobre x mais 4. Então, é aqui que nós vamos substituir o x por 3. E teremos 3 menos 1 no numerador e 3 mais 4 no denominador. Portanto, 2/7, tá? Número 5. Seja o limite de f de x com x tendendo a 3 igual a 4 e o limite de g de x com x tendendo a 3 igual a 9, encontre o limite de x tendendo em 3 da raiz do produto de f de x por g de x. Bem, então vamos lembrar das propriedades. A primeira propriedade que eu vou aplicar aqui é a propriedade da raiz, ó. Então, eu vou tirar essa raiz daqui e vou escrever ela aqui, ó, contemplando todo este limite de x tendendo a 3, como está aqui, tá? Então, vamos lá. Essa raiz passou aqui para fora, ó, e lá dentro ficou, então, o limite de f de x vezes g de x com x tendendo a 3. A segunda propriedade que eu vou aplicar aqui é a propriedade do produto, tá? Então, nós vamos desmembrar aqui esse produto, reescrevendo desta forma. Então, vai ficar dentro da raiz, né? Limite de f de x com x tendendo a 3 vezes o limite de g de x com x tendendo a 3. Bem, então agora basta substituirmos, né? Isso aqui foi informado no enunciado e vale 4. Isso aqui foi informado no enunciado e vale 9. Então, 4 vezes 9, 36, 6. Ok? 6. Calcule o limite
desta função quando x tende a 3. Bem, a substituição direta sempre irá funcionar para uma função racional. O que é uma função racional? É uma função que é o quociente entre dois polinômios, tá? Entre duas funções aqui, ó, polinomiais. Bem, então essa substituição sempre irá funcionar para uma função racional, desde que o limite do denominador não seja zero. Então, se a gente substituir o x aqui por 3, ó, a gente já percebe que não vai ser zero. Então, esse 3 aqui, ele está dentro do domínio, tá? Então, basta substituir o x por 3. Cuidado com esse sinal que está para fora. 3 eleva ao cubo mais 2 vezes 3, dividido aqui por baixo, né? Por 3 menos 1. Então, teremos menos 21 meios. Beleza? É isso, pessoal.